Sejam bem-vindos, fiel, e vamos aqui com mais um vídeo no canal trazer esse pós-jogo do Timão que acabou vencendo dentro da Neoquímica Arena a equipe do Internacional pelo placar de 2-1, mas infelizmente não foi o suficiente para o Timão passar para as quartas de finais da Copa do Brasil. Estou trazendo um corte aí da ESPN analisando essa partida. Se inscreva no canal, deixa seu like. Se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. O Corinthians tenha tido todo o volume no primeiro tempo, toda a posse de bola, aquilo estava dentro do plano do Internacional. O Inter estava jogando dentro da sua área, que eu acho sempre uma estratégia perigosa, mas aí vamos olhar para o lado positivo dessa estratégia. Primeiro, o Inter não tinha sofrido uma finalização a gol até o momento em que o Corinthians faz o seu gol na bola parada. Então, e foi uma falha do goleiro. Por mais que o Inter tenha dado aquela opção ao Corinthians de ficar com a bola e de ficar rondando a área o tempo todo e dizer, não, joga aí, vem aí que não tem problema, eu vou me defender, de fato o Inter estava conseguindo se defender. Mas claro que toda vez que você oferece essa possibilidade ao adversário, a chance de sair um gol, como saiu o gol do 1-0 do Corinthians, ela sempre acaba existindo. E o Corinthians fez 1-0. E aí acho que entra um pouco a questão de Itaquera, do estádio, da torcida, que a gente sabe que o 1-0 podia ter um efeito avassalador para o Internacional. Tudo bem, o gol foi já no final do primeiro tempo, mas isso também acaba dando uma baixada. E no segundo tempo, o Corinthians... Aí eu acho que o Inter volta diferente, e isso foi um acerto. O Inter não volta daquele jeito também, dizendo... 1-0, agora vou me fechar do jeito que eu estava me fechando no primeiro tempo para conseguir garantir esse 1-0. Não, ali o Inter estava tentando jogar mais, estava conseguindo talvez colocar melhor o plano de também contra-atacar. Destaque para o Bernabé no jogo, porque foi a principal peça ofensiva do Internacional e acho que graças ao gol dele o Inter acaba se classificando, porque aí o gol de empate joga um balde de água fria na torcida que estava ali empolgada, depois ainda sai o gol, final do jogo como a gente imaginava que seria, mas foi muito parecido com o começo, né? O final do jogo, aquilo. O Inter, beleza, fechado, esperando o jogo acabar. O Corinthians pressionando meio que no abafa, jogando bola na área daqui para lá, tentando, com um zagueiro de segundo centroavante e tudo mais. Mas aí ia ser mais no abafa mesmo. E o Inter conseguiu se defender e passa. E é uma vitória muito importante, uma classificação muito importante. Acho que a gente fala sempre das questões financeiras, mas nesse caso também esportivamente, porque avança para uma fase aguda, e elimina um time que a gente sabe que existe. Elimina o atual campeão. Essa rivalidade existe, né? Essa rivalidade existe. Elimina o atual campeão e é bom dizer, o Internacional não chegava a essa próxima fase da Copa do Brasil desde 2020. Então já vão aí para 6 anos que o Internacional não desfrutava de uma quartas de final da Copa do Brasil e dependendo de como for o cruzamento, estava falando isso ontem do Vasco, por exemplo, para o Internacional, dependendo do cruzamento, chega na próxima fase com grandes possibilidades, pelo menos pau a pau com o adversário para chegar a uma semifinal, o que seria incrível para o time do Inter. E uma coisa perceptível, que, claro, a gente pode falar de esquema tático, a gente pode falar de capacidades individuais, a gente pode falar no que funcionou em algum momento, o que não funcionou em outro no confronto de 180 minutos, Calçade, mas tem uma coisa que está chamando a atenção nesse Inter nos últimos 3 jogos, Flamengo e os 2 confrontos com o Corinthians, é que é um time que voltou a ter aquele espírito competitivo. Hoje, nos piores momentos, nos momentos mais complicados, onde parecia que a casa ia cair, o Corinthians faz... O Inter, ele não se desmonta, ele não se desespera. E é um time mentalmente mostrando uma força que antes não estava mostrando, Calçade. Olá, boa noite. O Inter, ele voltou a competir, que é algo que ele não conseguia mais fazer. Então, se chegava alguns jogos do Inter, ele olhava, parecia que o Inter já saía do vestiário primeiro tempo perdendo o jogo. Exatamente. E ele fez isso contra o Flamengo, ele fez contra o Corinthians, apesar de todas as dificuldades do primeiro jogo. E agora, a segunda partida, no mata-mata, é totalmente condicionada por um resultado. E o Inter, cara, sempre analisar o futebol só pelo resultado é terrível. Se tivesse tomado o Inter o terceiro gol e perde nos pênaltis, o Pessolano estava ferrado. Porque a estratégia está errada e tal. E ele tinha uma vantagem que é boa, que era boa para o Atlético Paranaense também. Tomou 4, mas é outra conversa. É boa de uma equipe que está melhorando, está readquirindo confiança e ele apostou em jogar em cima disso. Não dá espaço para o Corinthians. E o Corinthians
cruzou demais, né? Cruzou. Mas o Corinthians fez 2 gols assim de cruzamento. Sim. Fez numa bola parada e depois, no segundo tempo, o 2-1. O Corinthians ganhou o jogo e está desclassificado pelo saldo, que é assim que funciona esse tipo de competição no mata-mata. O Inter aproveitou. O Inter foi ótimo. O Inter deu um único chute certo no jogo todo ao gol. Foi o gol. Né? E foi o suficiente. Então, dentro de uma estratégia defensiva de tentar interromper o Corinthians pelo centro do campo, o fluxo, não deixar o Garro ali na entrada da área começar a distribuir. Você tem um centroavante, Pedro Raul, que precisa muito, que se você também deixar ele fazer um pivô, ele pode ajudar o meia a chegar, então ali tinham 3 zagueiros, e aí a bola vai para o lado. Do lado esquerdo, Bidu, do lado direito, Caio César, e aí, cara, no segundo tempo, aí foi todo mundo, não adianta querer definir taticamente o que foi da metade para frente o Corinthians, que foi saindo todo mundo. Sai Gabriel Paulista, e sai o Bidon, o André contundido, e entra o Lingard, entra todo mundo. O Carrilho. Mas foi um Corinthians que lutou dentro do que podia. Acredito até que o Inter, dentro da ideia, até conseguiu permitir ao Corinthians muitos cruzamentos, mas nem todos cruzamentos bem feitos, cruzamentos que não atingiram o alvo, cruzamentos que atingiram a marcação do Inter, e o Inter aí, dentro da sua estratégia, ele foi correto. Ele sai com a classificação. No mata-mata, saindo com a classificação, pouco importa se você perdeu, ganhou o jogo. Exatamente. Tá, você levou a classificação para casa em função do primeiro resultado como mandante. Então o Inter está classificado e o Corinthians... Para o Corinthians é um sinal de alerta, porque agora ele tem quinta que vem a Libertadores da América. Então ele pode, num espaço de 15 dias, porque é próxima quinta e a outra, então são 3 semanas, ele pode sair das 2 competições, de Libertadores e Copa do Brasil. Sim. Uma já foi e a outra... Eu entendo que é mais difícil até do que essa aqui. O professor Calçade estará lá na Argentina semana que vem, né? Para acompanhar o jogo em loco e trazer tudo para a gente aqui no Linha de Passe. Semana que vem, não perca, semana de super cobertura de Sul-Americana e Libertadores, 2 próximas semanas, né? 8ª de final, já no mata-mata das 2 competições. Eu quero uma coisa que eu quero muito destacar no Internacional. Por favor. Porque como não é um time pronto... e não foi durante quase toda a temporada um time consistente e ameaça ser, não significa que de agora em diante as coisas serão todas maravilhosas, espetaculares. A tendência, isso até com times bem formados, eu vou pegar o exemplo do Palmeiras. Tá? Quando você toma um gol em Itaquera no mata-mata, mesmo se o Corinthians não estiver fazendo uma grande atuação, a tendência é o time ter algum momento em que ele vai para o córner, quem toma o gol. E a tendência é do time do Corinthians crescer quando faz o gol em casa no mata-mata. Nas 2 vezes que o Inter tomou o gol, o Inter manteve o padrão de jogo. E não foi pro córner. Não se desmontou, não se desesperou. E assim, talvez, e aí o Inter vai ter que provar ou não durante a temporada, isso seja um bom sinal. De um time que começa a ter uma personalidade. Quando o Calçade falava agora que o Inter é um time que não competia durante o ano, é porque também falta uma identidade coletiva. Isso vem com um modelo de jogo, com um time bem encaixado. E o segundo passo, que é sempre o mais duvidoso, é como esse time, quando está bem encaixado, reage nos momentos mais difíceis. Os grandes jogos, os clássicos, os mata-matas, principalmente quando você tem um adversário que tende a crescer jogando na sua casa, esse seu time que está construindo sua personalidade vai jogar fora de casa. E o Inter mostrou muita personalidade hoje. Ele poderia ter tomado o 3º gol. Um desses cruzamentos, de repente a bola bate e sobra. É do jogo. Mas o Inter não foi pro córner. O Inter não ficou acuado. Ele manteve a sua ideia de jogo, ele não desmontou a sua maneira de atuar porque tomou o gol, não ficou jogador desgovernado, ninguém começou a fazer o que não fazia antes. O Inter jogou do mesmo jeito, se foi certo ou errado, é indiferente nesse momento. O que importa é que o Inter conseguiu lidar com isso e está classificado em Itaquera. E essa é uma classificação que eu tenho certeza que a torcida do Inter comemora muito. Não comemora como se fosse um título, mas eu não tenho a menor dúvida que pro torcedor do Internacional esse foi o melhor momento até agora da temporada. É que é um Inter com histórico de eliminações vexatórias, inclusive na Copa do Brasil. Para equipes de Série B, se eu não me engano, até Série C. Teve uma acho que no começo dessa década, pro Globo. Exatamente, Silvânia até falou aqui pra mim, exatamente isso que eu estava lembrando do Globo. Os caras Série C ou Série D. Enfim, teve eliminações vexatórias, é um time que no mata-mata está tendo dificuldades.
É óbvio que se eu falar de mata-mata, a coisa de 2 anos ou 3 anos foi eliminado pelo Fluminense dentro do Beira-Rio numa semifinal. Chegou aí a semifinal de Libertadores e aquilo foi meio traumático, aquela eliminação do jeito que foi pro Fluminense. Mas é um Inter que vem tendo dificuldades em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e tal. E você ter uma classificação deste tamanho na casa de um adversário que virou um inimigo desde 2005, tem toda essa rivalidade, essa coisa. E dá para entender a razão. E dá para entender a razão, super. É muito, assim, é fundamental até para uma equipe que está querendo se reerguer emocionalmente, mentalmente e se recuperar num Campeonato Brasileiro. E aí até dá para o torcedor um momento. Isso, dá um momento, dá confiança. Sim. A gente sabe a confiança no esporte, como ela funciona muito. É até para passar para o Jean. É uma confiança que passa muito, claro, por convicção em modelo de jogo, que você falou, né? E aí eu te pergunto, Jean, claro que é um mata-mata, né? Uma formação para um jogo de mata-mata decisivo assim, ela não é uma coisa que pode ser fixada para um modelo de pontos corridos. Mas dentro do que o Inter tem hoje de peças no elenco e dentro da realidade do Inter, os adversários que ele vai enfrentar em Campeonato Brasileiro, de repente essa coisa dos 3 zagueiros, né? Esse Alan Patrick sendo titular de novo, né? Fazia tempo que não era titular 3 jogos seguidos, sendo titular de novo. Bernabé, o próprio Carboneiro, que acabou saindo no segundo tempo. Te parece que o Inter vai achando um modelo que ele pode replicar mesmo nos pontos corridos? Acho que sim, ele pode e talvez ele deva até testar isso, porque nós estamos falando de um time que vem encontrando ainda muita dificuldade no campeonato por pontos corridos. Vale lembrar, o Inter tem o mesmo número de pontos do primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Que é o Grêmio. Que é o Grêmio, né? Só para mostrar, o que dá um peso ainda maior, né, para essa disputa, acho que... Esse é o Grenal, não é legal. Não é legal. Mas ambos têm pode ter na Copa do Brasil, condições, acho que, de sair ali daquela situação. Mas acho que até olhando justamente para essa situação, você vê uma formação em que, por que o Alan Patrick, né, de repente que não estava sendo tão utilizado, tem a possibilidade de jogar nessa formação? Porque, obviamente, né, com essa formação, ele também tem menos incumbência em relação ao adversário, ele fica mais solto lá na frente. Acho que você tem, né, 2 caras ali apoiando o Alan Patrick, que um deles é um lateral e que a gente falava foi, de novo, a melhor peça ofensiva do time, né, e funciona bem dessa maneira e também pode ajudar na marcação, né, como nenhum atacante talvez possa fazer. E o Carboneiro, que para quem joga de repente mais fechado, é uma opção muito legal. Eu até no jogo de ida confesso que estranhei o momento que ele sai, porque era um momento em que o Inter estava ganhando o jogo e que você teoricamente ter um cara com essa característica fazia até mais sentido na partida. Ele acabou saindo, mas deu tudo certo para o Inter, que, né, fez o 2-0 e acho que encaminhou ali a sua classificação. Mas olhando para essa formação e para a situação do Inter, que acho que hoje não tem que querer ser o time da posse de bola, o time do volume, o time que vai atacar o tempo todo, até pela condição e pela situação que o clube se encontra, eu acho que faz mais sentido até você ter essa formação. O Inter, agora, final de semana, é o Palmeiras, né? Se não me engano. Porque era uma sequência bem maldita do Internacional. Era o Flamengo, o Corinthians e o Palmeiras. Então. E o jogo na quinta-feira, o tempo de recuperação. Agora, o que só reforça essa ideia, né? Quer dizer, se você vai pegar o líder do campeonato fora de casa... essa ideia de... isso aí, meu filho. Eu acho que sim. Acho que faz mais sentido até do que você, sei lá, você vai jogar em casa com a Chapecoense, né? Talvez seria uma outra discussão, uma outra história, mas com o Palmeiras fora de casa...